Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Ok por aí? Vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. O que levou Jesus à morte para então entendermos qual o crime que ele cometeu e qual tipo de morte que ele deveria ser punido. Bom, nós vimos nos textos bíblicos que Jesus ele deveria ser morto por blasfêmia. Esse seria o crime que ele cometeu. E esse crime era punido com apedrejamento. Vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo 64 a 66, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Tu o dizes, digo-vos, porém, que verás em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhos? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: É réu de morte. Nós temos também em Marcos, capítulo 14, versículos 61 a 64. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tomou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e verás o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Em João capítulo 10, versículo de 19 a 7 e 33, João capítulo 10, versículo 33 e 19, versículo 7, diz assim: Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homens, te fazes filho de Deus. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deves morrer, porque se fez filho de Deus. Então, nós podemos ver aqui que Jesus deveria ser morto por blasfêmia. E o castigo romano para a blasfêmia era o apedrejamento. Mateus e Marcos deixam claro que Jesus se disse filho do homem, filho de Deus, logo era a blasfêmia que ele tinha cometido. E em João fica claro que ele devia morrer apedrejado. E temos também uma blasfêmia muito mais importante, que seria quando Jesus, em Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 3, ele diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfemou. Então, Jesus, obviamente, teria blasfemado contra a lei judaica e essa blasfêmia era tido como um crime e o crime era a morte e a morte por apedrejamento. Então, nós sabemos que em Levíticos, para deixar mais claro ainda, capítulo 24, verso 14, diz assim: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Então, Levítico deixa claro que a lei era essa: blasfemou, a morte deveria ser por apedrejamento. Nós temos João capítulo 8, versículo 58 e 59, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja que Jesus ia ser morto por apedrejamento por conta de se achar ou se chamar Deus. E também temos João, capítulo 10, versículo 33, que diz: Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes filho de Deus. Então a blasfêmia era o pecado de Jesus, era o crime de Jesus. Portanto, ele deveria ser morto
através do apedrejamento. O que acontece aqui? Acontece que na época tinha que passar por um procurador romano e devido à Judéia ainda a Judéia ter se tornado uma província romana, não tinha ainda esse imperador, esse procurador romano na província. E nós sabemos que Flávio Josefo ele relata um fato onde houve uma sentença de um cidadão, de uma pessoa, e de repente o povo pediu para que ele não fosse apedrejado, essa pessoa, porque quem julgou não estava dentro da sua jurisdição, né? Muito bem, nós sabemos que o Jesus ele disse que queria ou que seria morto através da cruz. Em Mateus capítulo 26, versos 2, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então não fazia sentido Jesus ser apedrejado, era necessário Jesus ser crucificado, porque foi assim que ele disse, mas o crime de Jesus foi o crime de apedrejamento. Portanto, essa questão de Jesus ser entregue aos sumos sacerdotes, depois ser entregue a Herodes para ser julgado. Herodes lá lava as mãos, diz que ele não quer sujar as mãos com o sangue de um justo e manda crucificar Jesus. Mas aí pode haver um erro histórico importante. Ele estava sendo julgado por blasfêmia, portanto, e quem estava julgando era Herodes, mas quem estava dizendo que ele estava blasfemando eram os judeus. Então, o crime de cruz era para aqueles que tinham pecados contra, ou tinha crimes contra os romanos. Era o crime pior que tinha, era subversão, era assassinato, era pedofilia, era roubo, era querer derrubar um rei, isso tudo levava a um crime de cruz. E Jesus não cometeu exatamente nenhum desses crimes, logo ele deveria ser morto por apedrejamento segundo a lei judaica e não segundo a lei romana. É claro que para embelezar o texto e para harmonizar o texto, os copistas fizeram toda esta, digamos assim, essa interpolação do texto para que ficasse harmonizado. Para que ficasse harmonizado o texto bíblico. Portanto, fica claro para nós aí que, veja bem, Jesus deveria ser morto pelo crime de blasfêmia contra a lei judaica e não morto por crucificação segundo a lei dos romanos. Lembre-se que o desejo da morte. Veja que a morte de Jesus foi por conta de ter blasfemado. E, portanto, os judeus não tinham nada, os romanos não tinham nada a ver com a morte de Jesus, e sim os judeus. Eles é que estavam pedindo a morte de Jesus. E aí inventou-se essa história de quem condenou Jesus foi os romanos para que Jesus fosse morto na cruz, porque esse crime não era punível com a cruz para os romanos. Um grande abraço, tchau, tchau.